vocês pela participação, né? Eu sou Marcelo, eu trabalho na SQR Consulting, eu vou estar ajudando aqui a Gi. Gi, quer se apresentar, por favor? Bom dia, pessoal. Eu sou a Gisele Lima, né? Sou consultora da SQR Consulting e nós estamos hoje aqui, né, com o time da Ângelos, minhas colegas e amigas, né, Cris, a Ju, e é um prazer muito grande estar aqui com vocês. E como é, né, um tema assim bem pesado e o Marcelo, nosso grande especialista de avaliação clínica, então hoje ele veio aí para junto comigo aqui para dar um suporte para que o nosso bate-papo seja mais aprofundado possível. Obrigado, Gi. Ju, Cris e Ans, podem se apresentar, por favor? Claro. Meu nome é Juliana, sou coordenadora de assuntos regulatórios na Ângelos, sou responsável, então, pelos processos de autorização, né, a nível global e por atender, né, ajudar no atendimento aí aos requisitos regulatórios, né, de todos esses países que a Ângelos atua. Obrigado, bom dia. Oi, bom dia. Está começando a coisa. Peraí. Tenta de novo, Cris. Cristiane, eu trabalho na Ângelos já há um bom tempo. Hoje eu tenho a função de coordenadora de segurança de produto, né? Estamos trabalhando aí fortemente para conseguir, né, adequar todo o nosso sistema, toda a nossa documentação para a MDR, e eu trabalho muito com a Juliana, a gente trabalha muito próximo, e então eu fico por conta das avaliações clínicas, gerenciamento de risco e monitorização pós-mercado. Bom dia, obrigado, Cris. Oi, bom dia. Meu nome é Ana Carla, eu trabalho junto com a Cris na parte de segurança do produto, só que na parte mais focada para estudos clínicos. Então, a gente é que vai trabalhar aí com a parte de avaliação clínica, de acompanhamento clínico pós-mercado. Então, toda essa questão mais clínica mesmo fica com o setor de estudos clínicos. Obrigado, Ana, pela apresentação. Obrigado, pessoal. A Ângelos tinha enviado, então, 2 assuntos. A gente costuma focar em 2 assuntos, né, para não ficar tão gigante as coisas. E os 2 assuntos que vocês comentaram eram justamente a avaliação clínica de dispositivos classe 1, né, e a questão de PMCF, né? Era isso, né? Isso mesmo. O PMCF, para quem não conhece, o PMCF é o acompanhamento clínico pós-comercialização, né, que é um conceito, é um termo, na verdade, que a regulamentação europeia usa para falar sobre acompanhamento de dados clínicos no pós-mercado, né? Ok, podemos começar então. Vocês querem falar primeiro quais são alguns comentários que vocês gostariam de fazer, dúvidas a tirar, e a gente vai trocando ideias, né, respondendo os comentários de vocês. Pode ser? Pode ser. Então, eu conversei um pouquinho com a Cris antes da gente começar, como que a gente podia colocar esses assuntos e quais são as nossas principais dúvidas no momento aí de fazer a nossa documentação para a MDR. E uma das dúvidas que está pairando aqui para a gente, né, de como conduzir uma avaliação clínica para atender a MDR de um produto classe 1, de baixo risco, que não tem literatura, não tem nada, não tem estudos clínicos, né? Um produto mais simples, né? Vou colocar como simples aqui e vou até dar um exemplo para vocês, né? Que a gente pensou aqui, uma moldeira, né? Uma moldeira não tem literatura de moldeira, né? E é um produto classe 1. Então, a gente está com muita dúvida de como, né? De como conduzir, né? Para atender todos aqueles requisitos que constam, né? Dentro do regulamento europeu para um produto que tem pouquíssimas, né, informações. Então, acredito que é isso, né, Cris? A nossa dúvida. A gente puder discutir um pouco sobre isso. Claro. A resposta é simples, embora vocês não vão gostar, obviamente, como sempre, né? É porque, assim, eu estava até revisando algumas coisas e, assim, nós temos alguns problemas, como vocês sabem, né? Historicamente, o pessoal, na verdade, tem uma dificuldade de entender o conceito de avaliação clínica, né? Como um todo. Até porque, anteriormente, eram aceitos um monte de coisa que não tinha muito sentido por anos, né? E hoje, particularmente, o MDR tentou arrumar alguns desses preconceitos que não estavam
muito claros. Vocês chegaram a ver, na verdade, a gente colocou online esses dias uma apresentação daquela série Fundamentos, que a gente fez a primeira agora. Eu não sei se vocês chegaram a ver ou participaram no dia, né? Lá explica bastante o conceito. O conceito básico, na verdade, isso não está escrito em nenhum lugar, né, de forma clara, é que uma avaliação clínica é uma aplicação específica de uma revisão sistemática, né? Ele pega, basicamente, os conceitos de uma revisão sistemática e se aplica uma avaliação clínica. Por que é importante entender isso? Porque se você pegar, por exemplo, eu até fechei aqui, deixa eu abrir rapidamente de novo aqui. O problema prático que eu vejo, histórico, primeiro o problema de sempre, né, gente? Que a gente já conversou, inclusive com vocês bastante vezes, é a falta de pessoal capacitado para entender aspectos regulatórios, né? Porque o regulamento vai e fala um monte de coisa, mas ele não fala de onde veio, na verdade, né? Não fala quem que é o profissional relacionado, não fala nada disso, né? E aí, empresa que a gente sabe, empresas particularmente pequenas, que são a maior parte das empresas de medical devices no mundo, ela vai ter um cara que quer resolver um monte de coisa. E o background dele geralmente não tem nada a ver com o que ele quer resolver, né? Isso cria dificuldade que a gente conhece de entender o requisito. Não que o requisito seja uma coisa muito pesada de entender, mas que ele normalmente é escrito na prática para um certo tipo de background, e as empresas muitas vezes não têm o pessoal com tipo de background, né? E aí é óbvio que ninguém entende nada. Um exemplo prático disso tem a ver com a questão de avaliação clínica histórica, porque vocês pegarem, por exemplo, o MDB, na verdade, vocês vão ver que o anexo 10, que é onde fala de avaliação clínica, ele é um pouco confuso, na verdade, né? Por quê? Porque ele fala assim, a avaliação clínica é basicamente a avaliação, deixa eu voltar aqui, né? A avaliação de dados clínicos, né? Quer dizer, resumindo, é isso. Tá? Ele fala que tem que ser, o processo tem que levar em consideração qualquer norma harmonizada e tem que seguir um procedimento metodologicamente robusto e definido, né? Aí ele fala que é ou uma avaliação crítica da literatura, ou uma avaliação crítica dos resultados de todas as investigações clínicas, ou uma avaliação de ambos, né? Esses ou aqui criam um problema, esses either e o ou criam um problema, tá? Porque nunca foi expectativa que você fosse either ou or aqui. Embora tenha colocado, né, tivesse sido colocado isso. Se você pegar o MDR, por exemplo, a gente vai ver aqui no artigo 62, né? Não lembro exatamente o número de artigo. Até decorar essas centenas de artigos da MDR vai demorar um pouco, né? Passei. Deixa eu abrir o documento que é mais fácil. Eu estava com ele aberto em algum lugar aqui. Que mexer na internet. Só um segundo. Aqui, por exemplo, está o artigo do MDR, certo? Ele fala com a história de sempre, né? Ou seja, basicamente que para certos requisitos, obviamente coisas como desempenho, né, efeitos colaterais e outros, é esperado que ao invés de você fazer testes, né, para fazer a verificação e parte da validação, você use dados clínicos. Esse é o conceito básico, né? Sempre foi esse conceito básico. A diferença do que ele coloca aqui, né, é que ele fala que uma avaliação clínica deve seguir, a mesma palavra, a mesma terminologia, inclusive, um procedimento metodologicamente rigoroso e definido, baseado no seguinte: nota, aqui não tem ou mais. Tá? Ele fala que tem que ter uma avaliação crítica da literatura, uma avaliação crítica dos resultados de todas as investigações clínicas e consideração de alternativas de tratamento relacionado ao problema clínico, basicamente. Né? Então, aqui eles arrumaram esse problema que o texto, na verdade, do MDD deixava uma impressão que podia fazer uma coisa ou outra. Isso até hoje é um problema, por quê? Porque existe um conceito de que existem rotas para avaliação clínica que, na verdade, não existem. Né? Então, comumente se fala rota da literatura. Até saiu um documento anteontem, ou sei lá quando foi, foi semana passada, acho.
Não faz mais de 2 semanas. É um documento do regulador europeu falando justamente isso. As rotas, avaliação clínica, rota da literatura ou rota da investigação clínica. Isso não tem sentido, porque o MDR não fala isso mais. Né? Por que isso? Porque, de novo, se você pensar que a avaliação clínica é uma aplicação de uma revisão sistemática, quando a gente fala isso, na verdade, é um processo, basicamente, é pegar informações, analisar criticamente, né, ou apreciar, no caso de uma revisão sistemática, e você concluir sobre elas. Percebe que não importa a fonte, na verdade? Né? Ou seja, não faz diferença se é da literatura ou de uma investigação clínica, tá? E por isso que o MDR corrigiu esse problema que tinha antes. Você tem que buscar dados, basicamente, quaisquer dados, sejam de quaisquer fontes. Normalmente vai ter dados de literatura, ou se não tiver dados na literatura, você vai ter que criar dados, basicamente. Você tem que fazer uma investigação clínica. Tudo bem até aqui? Estou tentando explicar o problema que eu vejo primeiro, tá, gente? Então, assim, com isso, entendendo essa base, tá, é importante entender que, primeiro, que não existe rotas, né? Não existe rota de literatura ou rota de investigação clínica. Existe avaliação clínica e ponto. É buscar dados e avaliar dados. Tá? Segundo, que é importante entender é que como no passado nós tínhamos essa confusão, e até hoje muita gente entende que tem essas rotas, que eu acabei de falar que o próprio regulador saiu agora para a MDR, um negócio que não tem muito sentido, né? Uma orientação que não tem muito sentido, mas se você pegar, por exemplo, informações semi-oficiais, estou falando, é oficial, mas não é, né? Quer dizer, é oficial, mas é orientativa. Se pegar, por exemplo, alguns documentos do MDCG, né? Isso tem que ficar muito mais claro agora, né? Então, alguns documentos na parte de avaliação clínica, tá? Nós temos o guia, por exemplo, o guia de avaliação, o template do CEAR, né, que é o Clinical Evaluation Assessment Report, basicamente é a análise que o regulador vai fazer da sua avaliação clínica, né? O regulador não, na TRIDBY, no caso, né? Nós temos os guias aqui de evidência para delegados, nós temos de avaliação clínica para equivalência, tá vendo? Você pegar alguns desses guias e ver esses guias, você vai notar que é justamente o que eu estou falando, tá? Os guias deixam um pouco mais clara a conclusão, essa situação de que nós temos basicamente que buscar dados, né? E aí a pergunta básica é: os dados são suficientes, né, para demonstrar que a segurança, quando a gente fala de segurança, a gente está falando de linkar com os requisitos essenciais, né? Do ponto de vista prático, deixa eu abrir um outro documento aqui. Tem uma versão mais nova desse, mas não tem problema no conceito, tá? Porque a ideia é a mesma. Ixi. Aqui é o que tá. Não, não é isso que eu queria mostrar. É esse, mas é melhor pegar atividades aqui, então. Esse documento, só como lembrança, nós estamos usando ele, eu criei ele há um bom tempo atrás, né, mas tem um passo a passo mais detalhado de uma avaliação clínica, né? E também estamos usando ele como base, na verdade, para fazer a norma de avaliação clínica aqui do brasileiro, que deve sair, espero que saia até o começo do ano que vem. Desculpa, eu não era esse documento que eu queria mostrar o fluxo. O fluxo está nesse documento, só um segundo. Não está nesse, está no documento de nível de evidência. Desculpa, como eu não sabia exatamente o que vocês iam perguntar, eu não deixei preparado, porque é fácil, para mim é fácil achar, né? Mas a gente pensar, então, no processo de avaliação clínica, né? Nós estamos falando disso aqui, né? Então, é um processo em que nós vamos ter a definição do escopo da avaliação clínica, inclusive identificando os requisitos essenciais relacionados e criando uma pergunta de pesquisa bem definida, porque, de novo, como a base é uma avaliação, uma revisão sistemática, a gente tem que trabalhar com uma pergunta bem definida e aberta, né? Só lembrando disso, a gente trabalha com uma busca pelo problema clínico, né? Não pelo produto, que é outra confusão que o pessoal faz, inclusive por causa desse problema de entender a rota da literatura como equivalente, entendeu? Então, a pessoa, na verdade, não busca as coisas que deveria, ele busca coisa que tem bias de buscar coisas específicas.
científicas, né? A pergunta tem que ser aberta, na verdade, a busca. Depois você faz a identificação dos dados, ou seja, você faz a busca em si, né? E coleta todos os dados existentes. Lembrando que conceitualmente aqui, depois que você coletar todos os dados, não deve existir mais dados clínicos relacionados no mundo, vamos pensar assim, né? Porque a sua busca tem que ser de busca de todos os existentes, não só o que você acha que é parte da existência, você busca todo o body of knowledge, né? Depois você passa a fazer o appraisal, né? E aí que você avalia a qualidade metodológica e validade científica desses conjuntos de dados. Os que passarem pelo appraisal, você verifica a relevância, e os que passarem da relevância, você busca contribuição. Aí que você analisa esses dados, certo? Tem que sumarizar, codificar os dados, depois você vai analisar os dados para verificar se eles conseguem demonstrar, se tem uma evidência, a força suficiente para demonstrar conformidade com os requisitos essenciais identificados aqui em cima, né? Se a evidência for suficiente, você cria o relatório. Se não for suficiente, quer dizer que eu preciso de mais dados clínicos, né? Ou seja, não sendo suficiente, eu sou obrigado a criar mais dados clínicos. Eu não tenho o que fazer, você tem que ter uma investigação clínica. Tudo bem até agora, gente? Alguma pergunta até agora com relação ao conceito? Tá tranquilo. Tá. Qual que é a situação, então, entrando na sua pergunta para classe 1, tá? Independente de ter dado ou não, tá, Ju? De novo, o conceito é sempre o mesmo, tá? A avaliação clínica, dessa forma, é aplicável para qualquer classe de risco, né? Só lembrando que nós temos algumas exceções práticas que, assim, no ponto de vista de um produto implantável ou classe 4, né, existe uma regra que já existia no MDD e agora a MDR deixou mais claro, inclusive, os fluxos, né, de exclusão ou não. Existe uma regra que é, além de você ter que fazer sempre a avaliação clínica, você precisa fazer investigação clínica, né? Ou seja, uma das formas de coletar dado é você fazer formalmente uma investigação clínica para esse tipo de produto, né? Tem algumas formas de você sair disso, mas a regra geral é essa, né? Quer dizer, como implantáveis e classe 3, que é o mais alto risco, são entendidos como muito perigosos para não ter dados deles, né? Tem a obrigatoriedade formal de fazer investigação clínica. Tudo bem? Quando que existe outra obrigatoriedade de fazer avaliação clínica do produto, tá? Nessa hora aqui, certo? Ou seja, quando você fizer o processo e não existir dado suficiente, não existir evidência clínica suficiente. Tá? Quando é aplicável isso? Para todos os dispositivos, para todos os casos de risco. Então, o exemplo que você está falando, que infelizmente entra nisso, é se você tiver um produto de classe de risco baixa, como 1, por exemplo, qual o processo usar? É exatamente o mesmo, não muda o processo independe da classe de risco. Tá? O problema, e eu concordo com você que é um problema, é se a conclusão for que não tem dados, evidência clínica suficiente, você é obrigado a fazer uma investigação clínica. Nesse caso também, né, Marcelo? Na nossa cabeça, né? Desculpa, pode falar, gente. Não, a questão agora, o caminho que a gente está orientando as empresas, né, e que na verdade é uma obrigatoriedade, é o pós-mercado. Você tem esses produtos no mercado há tanto tempo, daí fazer a busca dos seus próprios dados e com isso você vai e revisa a sua avaliação clínica ou faz a avaliação clínica com os seus dados, né? Pegando esse exemplo da caixa de aparelho, por exemplo, está há quantos anos no mercado? Então, é fazer... Hoje, assim, a gente está vendo, né, Marcelo, como a única saída por um caso desse é o pós-mercado. Mas toma cuidado, Gi, que aí uma coisa também é importante lembrar, tá? E a gente já sabe disso também, que é assim, o fato de estar no mercado há muito tempo não quer dizer que tem dados e evidências suficientes. Não, sim, às vezes claro. não são coletados, né? Que eu acho que é mais nessa situação que você está falando, né, Ju? Então, assim... Mas é essa situação mesmo. Não chegando a ter evidência, não importa o pós-mercado. Duas coisas, lembrar que do ponto de vista prático, o pós-mercado, né, que é a... Deixa eu até abrir aqui um outro documento, só um segundo. Um ponto importante a lembrar é que quando a gente fala de hierarquia, na verdade, de evidências, nossa, que é a hierarquia básica também usada, baseada em a revisão sistemática, a experiência clínica, de qualquer maneira, é a última forma de evidência, né? Quer dizer, a evidência mais fraca disso, tá?
Isso é um ponto. Embora a gente precise usar, é importante lembrar que não é o melhor tipo de evidência. O segundo problema, aí foi o que eu complementei, é que muitas vezes você tem dados, mas não tem evidência. Né? Até porque lembrar que a avaliação clínica basicamente é um funil, né? E os seus próprios dados têm que entrar no funil. Se os dados não forem coletados de uma maneira que eles consigam virar evidências, não adianta ter 20 anos de dados do produto do mercado, entendeu? Você vai ter zero evidências. Né? Aí, voltando para o problema, né, a situação é, concluindo que nós não temos evidência suficiente, não tem outra opção, você tem que fazer investigação clínica. Né? Isso não é muito claro, tá? Se você lê, quer dizer, é claro se você lê da forma certa, né? Quer dizer, o MDR, MDD, etc., não fala nada sobre fazer ou não coisa, ele não fala que não é aplicável a classe 1, 2, etc. Então, na prática, é aplicável. Mas se você ler alguns dos documentos que eu comentei aqui, você vai ver, quer ver? Eu não lembro qual que eu estava vendo até agora. Acho que era esse aqui. Ó, tá vendo? Se você pegar esse documento aqui, ele deixa claro também, só como um exemplo, que não é restrito a um produto, tipo de produto ou classe particular. Por quê? Porque a avaliação clínica não é restrita, né? Mas tem um comentário, tipo assim, tem um comentário que fala claramente que é questão de investigações clínicas, tá? Peraí. Não, tô nesse. Agora eu não vou lembrar onde é. Eu olhei isso aqui agora, mas eu não lembro onde é, gente. Mas de qualquer maneira, assim, tem alguns documentos que deixam isso mais claro. Eu não lembro qual deles é, tá? Subjeto no próprio MDR, depois eu checo. Mas que deixa claro que, assim, o resultado, essa lógica é verdade para qualquer caso de risco. Ou seja, se você chegou no final daquele teu produto classe 1, que está há anos no mercado e não tem evidência suficiente, você vai ser obrigado a fazer investigação clínica. Não existe outra opção. É isso que a gente, sabe, meu Deus, não é possível que a gente vai ter que fazer uma investigação clínica de uma moldeira autoclavável, né? Então, Ou de um... só tomar cuidado que assim, o que eu estou falando é o conceito da regra, tá? É óbvio que você vai ver Sim, hoje, sim. como já acontece, que muita gente aceita essas coisas sem fazer investigação clínica. Lembrar também que nós temos um problema, né? Do ponto de vista prático, nós temos menos investigação clínica do que a gente deveria ter, porque no passado muita gente, particularmente no classe 3 implantável, o Notify de Boss estava aceitando justificativos que não tinha sentido, né? Tanto que foi criado na MDR para classe 3 e 4 esse monte de vai e vem agora, que fica meio impossível você sair de algumas situações, né? Que a ideia é obrigar a fazer mesmo. Você não pode ter opção de você não fazer, né? E, infelizmente, o conceito também se aplica a qualquer classe de risco, né? E aí volta a falar, o conceito se aplica não assim, quando você acabou de falar isso, desculpa eu te interrompi, mas eu entendo quando você falar, sabe que a gente tem que fazer, não tem sentido fazer para um produto que está há 20 anos no mercado, que é um classe 1. Então, tem sentido por alguns motivos, tá? E é aí que tem que entender de novo o conceito da própria regulamentação, tá? A regulamentação europeia, por exemplo, ela tem o conceito embutido do estado da arte, né? Isso faz com que seja um pouco diferente, por exemplo, da americana, né? Que se você ter o seu registro, o teu produto nos Estados Unidos e não mudar o teu produto, você vai ficar com isso para sempre. Ele precisa ser, na verdade, ele precisa ter regulamentação na hora de registrar. Não mudou nada, ele vai ter para sempre. Né? Nota que o produto, inclusive, ele não atenderia uma nova, se fosse o caso, uma maior parte do tempo, mas ele não precisa se não mudar. Já na Europa, você sempre tem que atender aos requisitos atuais. Né? Você não tem a opção de deixar o passado te justificar a presença contínua do teu produto no mercado. Né? O segundo problema, particularmente no caso do MDR, é que o IDR, na verdade, não é uma continuação do MDD. Né? São processos diferentes. Então, você precisa ter um novo processo para o MDR. Né? É uma certificação distinta nesse caso. Para fazer para o MDR, qualquer produto precisa atender os requisitos do MDR naquele momento, e os requisitos são esses. Né? E aí que se conclui essa situação. Tem sentido fazer uma investigação clínica para outro classe 1 que está 20 anos no mercado? Tem, se você não tiver dados, evidência suficiente. Porque essa regra, na verdade, não é só para classe 1, é para todos. Sim. Né?
Mas eu concordo, o problema prático disso, e que do ponto de vista das indústrias é um problema, é que muita gente não vai ter dados clínicos que vão se tornar evidência suficiente mesmo para o de baixo risco, porque historicamente o pessoal não busca, na verdade não fez a criação da busca de dados, ou recuperação de dados, de maneira que permitisse passar pelo funil, na verdade. Até tem dados, mas normalmente não passa pelo funil. Né? Ou seja, na verdade, conclusão todos os conceitos, né, a própria metodologia, tudo está muito claro para nós, para os nossos classe 2A e 2B. O que a gente está realmente empacado mesmo é nos nossos classe 1, porque nós temos 17. E esse é o ponto, percebe? Eu entendo o empacamento, mas tem que ficar claro que é o mesmo. O processo é exatamente o mesmo. Não existe opção nas regulamentações de você fazer diferente porque é um de menor risco. Sim. Né? Desculpa interromper de novo, Ju. Pode continuar. Deixa eu ver se eu acho isso que eu falei para vocês. Eu acredito que para nós realmente a melhor saída seja coletar dados clínicos agora no pós-mercado para alimentar a nossa avaliação clínica desses classe 1. Né? Não teremos outra saída, né? Mas e conduzir realmente... Que isso você precisa, na verdade, a forma de fazer isso, e aí que a Gi falou, na verdade, tá? É que você precisa planejar de maneira consistente essa busca de dados para você ter uma garantia mínima de que os dados vão se tornar evidência, né? E você sabe também que só essa atividade de fazer isso não é a coisa mais simples do mundo. Se bobear, inclusive, fazer uma investigação clínica mais fácil, tá? Verdade. Porque daí, né, a gente volta para aquela situação que tudo que você planejar para o pós-mercado tem que estar linkado com o projeto do produto, né? Porque essas perguntas têm que estar lá e isso ninguém tem, né? Então, na verdade, é um trabalho de trás para frente bem trabalhoso de fazer, né? E a gente tem trabalhado bastante nisso aí, Na verdade, isso muda um pouco a estratégia, normalmente. A maior parte dos clientes que está trabalhando com isso, montando processos pós-mercado, a gente está fazendo de maneira que a marcação saia, a primeira ideia vai sair daqui a algum tempo, só porque a gente está buscando dados antes, de maneira que tenha evidência. Volto a falar também, tá, gente, que é bom lembrar, assim, a gente está falando do que a gente entende como uma regra, né, como os requisitos formais. Não quer dizer que todo mundo é tratado assim, toda hora, particularmente no início. Tá? Então vai depender muito de como o seu notified de body aceitar, né? Por outro lado, se o seu notified de body seguir as regras como deveria, inclusive os documentos orientativos, e você não tiver evidência suficiente, não deveria aceitar. Então é um risco de negócio aí a aplicação dessas coisas, né? Droga, eu devia ter marcado onde está aqui, porque eu acho interessante colocar isso. Só um segundo, gente. Agora, tem outra situação também, tá? Que aí tem que tomar cuidado com
Não, tá só como exemplo aqui, ele fala claramente, tá vendo? Esse aqui é um exemplo que está na própria regulamentação, no anexo, que fala, ó, se for um dispositivo em investigação clínica classe 1, então só para mostrar que isso é esperado, tá? Não importa a classe. A investigação clínica não está relacionada, a necessidade de fazer uma investigação clínica não está relacionada com a classe de risco, está relacionada com ter ou não evidência suficiente. Essa lógica que precisa ser aplicada, tá? Perfeito. Que volta a falar, é a mesma lógica que eu estou mostrando aqui, né? É assim, se no final não tivermos evidência suficiente, eu preciso criar mais dados, né? Porque eu já vou ter feito uma busca pelo body of knowledge existente, certo? Não tendo dado, não tendo evidência, quer dizer que eu preciso criar mais dados para passar pelo funil de novo, né? E aqui eu tenho que fazer uma investigação clínica. Essa é a lógica básica do processo, tá? Beleza. Tá, isso esclareceu. Eu sei que não é uma boa, né, no ponto de vista do resultado, mas esclareceu para vocês a situação, pelo menos? Está mais claro? Sim. Ok. E aí, quais outras... Viu, Marcelo? Deu para entender, deu para dar uma clareada, tá? Complexo. Na verdade, assim, eu não acho que isso é complexo, tá? Eu concordo com a frase do complexo, mas é muito mais, volto a falar, por isso que eu expliquei o conceito histórico, tá? Você percebe que tem muito mais a ver com a forma como o pessoal estava aceitando antes e a indústria tinha uma ideia do que como a dificuldade em si. Não é complexo, no sentido bem prático. É assim, tem dados, tem evidência, não tem evidência, tem que ter alguma coisa, né? O problema é que antes, na verdade, tinha um conceito errado de que para produtos de menor risco eu não preciso fazer muita coisa. Isso nunca foi verdade, mas tem um conceito que foi passado tanto pelos avaliadores quanto pela absorção para a indústria, entendeu? E aí, no caso em que isso for questionado e o conceito correto for aplicado, e deve ser aplicado, sempre pode ser aplicado, né? E eu não duvido que passe a ser melhor aplicado como IDR agora, particularmente por causa dessas orientações todas, tá? Aí vai ficar difícil você não fazer, né? Porque a regra já existe, né? Eu volto a falar aqui para a prática que assim, não é que surgiu uma nova regra, na verdade simplesmente já existe a interpretação correta sendo feita agora, que ainda é errada, né? Mas é um problema de negócio, isso eu concordo. Ô Marcelo, falando sobre esse assunto ainda, quando que eu posso usar? Eu acho que, se não me engano, é o artigo 10 do capítulo 61, que ele fala de performance. Eu acho que é o 10, se não me engano. Ó, quando eu consigo demonstrar conformidade com os requisitos... Uhum. Isso aqui é a exceção em que você não precisa de dado clínico, tá? Uhum. O conceito desse item aqui já existia no MDD, tá? Aqui só foi mudado um pouco o texto, né? Mas, na verdade, assim, para certos produtos, tá? Particularmente por tecnologias bem estabelecidas e algumas outras coisas, tá? Mas depende de alguns pontos, na verdade. Depende, na verdade, da forma como você consegue demonstrar os requisitos, tá, gente? Então, tem a ver com o projeto do produto de novo, tá? Lembrar que tudo tem a ver com o projeto, né? E a forma como você, no seu projeto, identifica a maneira como você vai verificar e ou validar o teu produto, tá? Os requisitos do produto, no caso, validação do dispositivo médico em si, né? Se você conseguir entender e conseguir demonstrar que eu não preciso basicamente dados clínicos, ou seja, quando eu falo dados clínicos, só lembrar para ficar claro, tá? A pessoa confunde o próprio conceito. Dado clínico, na verdade, é dado de uso do produto em ser humano, né? E aí, aquelas 4 fontes, na verdade, são fontes, são investigação clínica do teu produto, né? Investigação clínica do teu produto de equivalente, dados de literatura peer-reviewed, né? O teu produto equivalente, ou dados de pós-mercado, basicamente, né? E esses 4, na verdade, outra coisa importante a lembrar, é que só o primeiro é verdadeiro, né? O padrão ouro, que é dado de investigação clínica, né? Os outros 3 são um mime que tenta fazer um dado que for parecido com investigação clínica, não sendo investigação clínica, né? Então, lembra assim, conceitualmente, a expectativa é fazer investigação clínica, porque é usar teu produto para ter dado direto dele, né?
Aqui tem que lembrar o conceito que, assim, do ponto de vista prático, a avaliação clínica é um tipo de verificação, embora algumas coisas você faz parte da validação, né? Mas na prática quer dizer, eu tenho os requisitos essenciais XYZ, né? Definidos pelo regulamento. Eu faço uma análise de risco para verificar quais são aplicáveis no meu produto, né? E a partir disso, eu derivo requisitos de projeto que estão relacionados àqueles requisitos essenciais, né? Os requisitos de projeto, como qualquer requisito, precisa ser verificado, né? A forma normal de verificar de maneira comum é fazer ensaio, fazer avaliação, verificação visual, etc., né? No caso de certos requisitos derivados dos requisitos essenciais, né? No caso de medical devices, a pergunta é, eu consigo fazer ensaio de bancada para demonstrar esse requisito ou eu preciso de dado clínico? Qualquer um que precisar de dado clínico, né, eu não consigo fazer sem usar dado clínico. Uhum. Tudo bem? Lembrar que o pressuposto genérico, né, é que, assim, você não consegue, por exemplo, demonstrar questões como o perfil benefício-risco de efeitos colaterais em bancada, né? Esse é o problema prático, por exemplo, né? Por isso que existe a regra básica, embora a regra básica se aplique a qualquer dispositivo de requisito essencial, né? Lembrar que, embora ele cite o requisito essencial de desempenho, de segurança, perfil benefício-risco e dos efeitos colaterais, ele se aplica a qualquer outro, né? Então, por exemplo, se tiver um requisito de segurança, tá? Que eu não tenha como ver se não tiver dado clínico, ele também entra em avaliação clínica. Uhum. Tudo bem? Então, por isso é importante focar nos conceitos. Esse item, na verdade, ele está relacionado à situação em que o teu produto, pelas características do pretendido, etc., dele, você consiga justificar que não precisa de dado clínico, ou seja, eu não preciso de dados de uso do produto para demonstrar o atendimento aos requisitos essenciais relevantes. Na prática, significa que, assim, eu não precisaria, a conclusão deve ser que eu não precisaria de nenhum dado clínico, ou seja, nenhum dado que de uso fosse necessário para demonstrar a conformidade do produto. Só que você nota, isso é aplicável dependendo da natureza do produto, tá? E do projeto. Uhum. Eu não sei se ficou mais claro, aqui não tem muito como explicar, por isso eu explicar o conceito que é o melhor entender. Entendendo o conceito, você aplica em qualquer produto, certo? Então, a questão no seu caso é assim, olhando para o projeto, para os requisitos de projeto, né? E para a forma como os requisitos de projeto são verificados, né? Eu preciso de algum dado clínico? Se eu não precisar, eu, em princípio, posso usar isso aqui. É óbvio que eu vou ter que fazer um monte de coisa, particularmente com relação ao gerenciamento de risco, né, mais pesado, para o produto nesse caso, tá? Mas a questão básica é essa. Se precisar de dado clínico, não tem como aplicar o item 10. Ele só se aplica, na verdade, quando eu concluir que eu não preciso de dado clínico para verificar os requisitos derivados dos requisitos essenciais. Tudo bem, Cris? Ficou mais claro? Ficou, lógico, ficou. E realmente vocês têm usado vocês têm usado esse Para alguns artigo produtos, sim. Isso é comum usar, por exemplo, normalmente? o exemplo clássico de uso disso aqui é para produtos que são produtos, na maior parte, de diagnóstico eletromédico, tá? Em que existem normas históricas muito bem detalhadas com relação a isso. As próprias normas, inclusive, exigem, por exemplo, pega um ECG, por exemplo, embora você não faça uma análise, necessariamente você faça uma análise do produto usado em vivo, né? A própria norma requer que você faça uma comparação com base de dados de resultado de ECG. Você percebe que, na verdade, você está fazendo um tipo de avaliação de dado clínico, mas que não é dado clínico. Por quê? Porque, na verdade, você está fazendo uma comparação com registros de dados. Tá? Então, nota, mesmo nesse caso, você faz alguma coisa parecida com o dado clínico, mas na questão prática, você não precisa usar o teu produto num paciente. Há um pressuposto de que, ao usar bases de dados comparativas, né, isso tem um monte de histórico por trás, são poucos tipos de produto que tem esse tipo de coisa, né? Mas nesse caso é aceitável que, ao usar essas bases de dados, é como se você estivesse usando o teu produto num paciente. Tá? Mas, de novo, você percebe que é bem restrito isso, porque depende de um monte de coisas. Depende não só do teu produto, mas depende desses acordos também, né, que nem eu falei. É entendido na literatura há anos já
que você pode usar uma base de dados dessa no lugar de fazer o ensaio em si. Por quê? Porque os resultados são os mesmos. Existe um histórico e uma análise de que os resultados vão ser o mesmo. Outro exemplo também desse, não tem nada a ver com avaliação clínica, mas só para lembrar do conceito, tá? Existe alguns estudos já há um bom tempo indicando que você fazer verificações e validações de ressonância magnética, se você usar algumas simulações matemáticas, é melhor do que você usar pessoas. Né, os resultados foram comparados diversas vezes já, e a conclusão é que assim, é melhor você não usar pessoas, usa a simulação, que é muito mais eficaz para você fazer a validação da ressonância. Você percebe que para isso a conclusão eu não preciso de dados clínicos, na verdade. Já tem uma outra coisa, né? Claro, mas para esses casos eu não preciso de dado clínico para isso, porque na verdade, inclusive, é melhor não ter dado clínico de uso, é melhor pegar uma simulação e fazer a simulação, é muito mais confiável o resultado. Mas, de novo, é muito dependente de N fatores, tá? Uhum. Tá bom. Tá bom. Ok. Mais alguma coisa com relação à avaliação clínica? Podemos passar para o outro tópico? Podemos. Acho que não, acho que tá Não, tranquilo. tá tranquilo. Entendi bastante. Vamos lá, então. O que vocês queriam discutir sobre a PMCF? Então, Marcelo, o PMCF é algo, é um ponto da MDR que para a gente ainda não está muito claro. Quais são as ferramentas que a gente pode usar, em que situações. Então, a gente tem que fazer investigação, tem que fazer um estudo clínico, um survey, né? Quais são as possíveis ferramentas ou as possíveis estratégias que a gente pode usar para conseguir ganhar o nosso produto no mercado de maneira que seja consistente e que atenda aí os requisitos da NDR. Eu vou começar explicando de novo um problema, tá? Que é outro problema histórico, né? A confusão entre PMCF e estudo de PMCF, tá? Lembra que até saiu a versão revisada do guia do MDRF, né, que é do GHTF, de estudos de PMCF, tá? Lembrando que esse é o único documento que temos no momento sobre o assunto, né? Histórico, inclusive. E isso cria uma confusão, por quê? Porque, na verdade, ele fala de um tipo de atividade PMCF, que são estudos. Né? E aí ele coloca nos estudos como... tem um exemplo aqui. Os métodos para fazer estudos, né? Colocam esses métodos, por exemplo, tá vendo? Os 4 exemplos que tem no documento. Follow-up de pacientes numa investigação clínica, uma nova investigação clínica pós-mercado, né? Uma análise crítica de dados de um registry, se tiver registro dos coisas, né? Do tipo de produto, ou uma análise crítica relevante de dados retrospectivos de pacientes expostos ao produto. Tá? Nota, isso é são alguns dos tipos de forma que um estudo de PMCF pode ter. O estudo de PMCF, na verdade, é uma das atividades. É certo? Isso aqui, né? É uma atividade possível do PMCF, que nesse caso aqui é um estudo realizado depois de colocar no mercado, blá, 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 né? Já o PMCF em si, que é a confusão histórica que a gente tem, ele não é um estudo, né? Ele é, na verdade, um processo. Né? Se você olhar aí no MDR, você vai ver que isso está escrito. Tem uma definição, na verdade, que não é uma definição porque está no anexo, mas é uma definição, tá? Porque eles colocaram explicitamente como definição. Mas se você olhar aqui... Peraí, deixa eu abrir aqui mais fácil. Se você olhar aqui nesse item do anexo de avaliação, ele fala que o PMCF deve ser entendido como um processo contínuo que faz o update, né, que atualiza a avaliação clínica. Tá? Como que você faz esse processo? Você pode usar N métodos, né? Um dos métodos é fazer um estudo de PMCF, e dentro do estudo tem algumas formas de fazer isso. Tá? Tudo bem até aqui? Agora a pergunta é o que é isso, certo? Na verdade, como sempre eu já comentei antes agora, é questão de entender conceitos de áreas específicas, tá?
quando a gente fala, na verdade, de buscar dados, a gente está falando de área de pesquisa em geral, né? Pesquisa científica aberta, e é mais comum você ver literatura falando disso na área de ciências sociais. Tá? Então, se você pegar livros da área de pesquisa em ciências sociais, você vai ver que eles falam de método, blá, blá, blá. Tá? Quer dizer o quê? Se você for pegar essa literatura, deixa eu ver um negócio. Você vai ver que, na prática, existem alguns tipos de métodos de pesquisa, né? E esses tipos, eles basicamente se encaixam nesses quadros, nesses 6 aqui, com uma. Na verdade, são 5, tá? Porque esses 2 são iguais, e esse aqui é um mix de todos. Então, a gente está falando na prática de enquetes, experimentos, observações, entrevista individual ou grupo de foco, que são entrevistas, né? Análise documental ou estudo de caso, que é um mix dessas coisas todas. Tá? Qualquer literatura que você pegar, na verdade, esses dias eu recebi um livro histórico, eu estou preferindo ler literatura antiga, porque ele explica melhor os conceitos. Tá? Esse aqui, por exemplo, é um livro só de behavior research. Tá? Então, que ele foca, na verdade, em métodos de pesquisa de comportamento, que é o que a gente está falando aqui, na verdade. Tá? Embora a gente está falando de dados de produto, na verdade, está falando de busca de dados em relação ao que o paciente, o médico, etc., achou do uso do produto. Né? Então, você pegar a literatura da área de ciências sociais, particularmente, você vai ver que tem N métodos, e normalmente eles se encaixam, qualquer método se encaixa nesse agrupamento geral aqui. Por exemplo, o que é uma investigação clínica? Tá? Do ponto de vista desses métodos. É um experimento. Tem uma separação, eu estou criando uma tabela, tem umas separações que, assim, por exemplo, em enquete, você pegar, são métodos retrospectivos, né? Porque você vai pegar informações de algo que já aconteceu. Tá? Já experimentos, tem que criar o experimento, né? Então, são métodos prospectivos. Tá? Observação é a mesma coisa. Você vai ver, na verdade, o pessoal usando ou fazendo alguma coisa. Entrevista também é retrospectivo. Então, assim, essas características têm que ser avaliadas separado, né? Então, é bom ter uma tabela dessas coisas, assim, dos métodos e características. E, dependendo do que você quer, você vai ter que aplicar algum deles. Né? Ou seja, não existe uma regra. Né? A regra, na verdade, é, de novo, eu preciso saber o que eu quero. Vai vir do projeto do produto, né? E da investigação clínica e outras coisas, da avaliação clínica e outras coisas, mas dependendo da informação que eu quero e da fonte da informação, e esse é outro ponto importante, eu vou definir quais métodos que eu vou usar dentro desses tipos de métodos, que são métodos comuns de pesquisa científica. De novo, o MDR não fala nada disso, tá? Mas esse é o problema, o texto não fala. Se você pegar, na verdade, e agora pelo menos já temos alguma coisa, se você pegar aqui... Esse documento, que é o template do plano de PMCF, ele deixa um pouco mais claro, tá? Então, assim, ele não está falando desse jeito, exatamente como eu falei, mas se você lê aqui, você vai ver o que ele está falando. Ele fala dos exemplos, fala do tipo de coisa, fala de survey, tá vendo? Fala de evidência, fala de estudos, fala de cá. Ele comenta que tem que explicar as atividades, o tipo de método, a forma de fazer, quer dizer, tudo isso vem da onde? Vem da literatura de pesquisa científica. De novo, eu não falei isso agora, mas vocês devem estar lembrados que na regulamentação não precisa nada novo, né? Ele pega, na verdade, coisas que já existem e adapta para a regulamentação. Né? Então, aqui tudo que está, toda a parte de PMCF, na verdade, toda a parte de PMS, para ser bem sincero, incluindo o PMCF, está relacionado aos métodos de pesquisa científica de informação. Tá? Aí você vai ver que tem 1 bilhão de... Aqui, por exemplo, tá vendo? Isso, inclusive, a parte boa que você não precisa pegar nem livro, tem um monte de informação online, se você quiser. Eu prefiro usar livro por alguns motivos, tá? Mas, por exemplo, todos aqui são tipo todos os métodos de busca de informação, tá vendo? Tem um monte de coisa. O CDC é um exemplo que tem um monte de informação. Mas, de novo, tudo tem a ver com o método de pesquisa científica. Né, que são os métodos que são os métodos que cientificamente são aceitos para você fazer pesquisa. Né? Esse aqui é só um exemplo de um livro, tá? Que é o Handbook de Método de Pesquisa em Social Science. Volto a falar, isso aplica a qualquer coisa, tá? Que por acaso a área de ciências sociais é uma que usa bastante, tá? Do ponto de vista mais prático, vai ser mais fácil usar coisas como ela. Mas se você pegar um handbook desse, você vai ver exatamente o que eu estou falando, tá vendo? Que é assim, métodos tradicionais, tá vendo? De coisa, métodos narrativos, né? Blá, blá, quer dizer, tudo isso, na verdade, tem a ver com como fazer pesquisa científica.
Então, não existe nada de novo na prática. Na verdade, o que você precisa ter, na verdade, é o background de como fazer pesquisa científica, né? E muitas vezes a empresa não tem, e aí quando vai ver isso aqui, realmente, é difícil entender. Como eu falei, o próprio MDR não cita esse conceito de que, na verdade, é uma pesquisa científica em busca de dados, tá? Não que ele precise citar, mas, de novo, se você tiver esse background de ver o que ele pede, você vai explicitamente concluir que, olha, é isso, né? Quer dizer, eu estou fazendo pesquisa, eu vou aplicar método de pesquisa científica e buscar dados do meu produto. E uso o meu produto e outras coisas. Tá bom. E esse documento que eu falei, tá, Legal. embora não seja esse documento template, embora não entre em detalhes nisso, ele deixa bem claro isso, né? Quer dizer, ele coloca o conceito, por exemplo, de fazer perguntas de pesquisa que eu quero fazer, não igual a literatura, né? Eu tenho que saber o que eu estou buscando, né? Então eu tenho que, na verdade, criar uma série de questões fundamentais que eu quero responder. Aí, a partir disso que eu vejo o que eu vou fazer com tais informações, depois que eu vejo qual que é a fonte, aí que eu chego no método, entendeu? Então, o método, na verdade... Questões... Pode falar, desculpa. O método é um resultado da análise de tudo isso, né? Não existe um método em si. O método vai depender de todo esse processo de análise, na verdade, tá? E aí, dependendo do que você quer, de como você quer, de qual fonte é, você vai concluir que aquele método é o que precisa ser feito. Tá bom. Desculpa, eu tenho uma pergunta. Oi, por favor. Mas em que momento a gente vai poder olhar para os resultados que a gente tem, que a gente obteve, e falar que ele é suficiente? Porque essa é a grande questão. Você não vai olhar, você vai planejar antes, né? Volto a falar, o problema conceitual de tudo isso, que eu vejo de todo o problema, é a pessoa não perceber que para você conseguir avaliar, você precisa planejar primeiro. Tá? Você não consegue avaliar sem fazer planejamento. É justamente essa questão, em que momento eles vão falar, os dados eles vão ser suficientes, porque a gente pode planejar inúmeros estudos, inúmeras coisas para justificar a segurança e o desempenho de um produto, mas a gente precisa ser assertivo. Assim, que é um orçamento caro, é uma coisa complicada de se fazer. O nível de evidência que você quer, mas como qualquer situação. Que você vai planejar, você vai planejar antes, né? E se você não conseguir, cai naquilo que o Marcelo falou, vou ter que fazer daí, no caso, a investigação. Só para ficar claro, gente, isso quando a gente fala de pesquisa, não é por brincadeira, tá? Isso é uma pesquisa, eu não tenho certeza que você vai conseguir o que você quer. Isso é parte do problema na sua pergunta, tá? É óbvio que é um investimento grande, é óbvio que é isso e aquilo, mas assim, é uma pesquisa. Né? Você não é uma coisa que eu vou pegar e a certeza que vai demonstrar o que eu quero. Se fosse isso, não precisa fazer nada, você precisa fazer de qualquer jeito e boa, entendeu? A questão prática é uma pesquisa, você está descobrindo coisas novas a partir de dados. Mas você precisa planejar como os dados, quais dados são, como eles vão ser feitos e como eu vou analisar aquilo, incluindo o nível, né, de evidência que eu preciso para concluir alguma coisa. Mas, de novo, isso não tem nada de novo. Tem tudo na literatura de pesquisa, gente. Um exemplo prático disso, tá? De novo, dá um exemplo de avaliação clínica, né? Mas isso conceitualmente serve para qualquer coisa, tá? Porque é um exemplo conceitual que se aplica a qualquer confirmação que você tem que ter, tá? No caso de uma avaliação clínica, aberto aqui já. Deixa eu voltar para cá. No caso de uma avaliação clínica, como que você conclui, na verdade? E assim, deixa eu explicar, deixar mais claro, tá? Normalmente, aproveitando sua pergunta, então, Ana Carla, é um algoritmo. Na prática, é um algoritmo que você tem que fazer, tá? Para, baseado nos seus dados, concluir se eu estou atendendo ou não, tá? O único problema é que o algoritmo tem que ser criado antes de buscar os dados, né? E aí você busca a partir do algoritmo. Quer dizer, como é que eu decido se os dados são suficientes? Né? Você percebe que eu não consigo... O exemplo clássico que o pessoal às vezes não percebe, assim, imagina um ensaio, certo? No ensaio todo mundo tem uma ideia geral, certo? Você faz um ensaio para depois descobrir como você vai verificar se o ensaio está certo ou errado? Sim ou não? O que vocês acham? Não, acho que a questão é mais do que o seguinte... nessa parte do planejamento mesmo.
planejamos todas as ações e nós definimos, olha, se os resultados estiverem de acordo com o nosso planejamento, né, com o algoritmo, como você falou, nós consideramos como critério, nós né? consideramos como suficiente. Então, dentro dos nossos critérios, os dados clínicos eles seriam suficientes. Mas aí qual que é o critério? Aí como que a gente analisa se esses critérios são... Qual critério? Você tem que definir algum critério. Uhum. Não, mas como que a gente faz isso em relação, por exemplo, ao Notify Body, que os nossos critérios adotados vão ser os suficientes de acordo com eles, porque na não ideia é de acordo com não eles, tem nenhum de acordo com vocês, cuidado, hein, gente. Você tem que conseguir justificar o critério de vocês, né? Eles aceitarem uma outra coisa, mas assim, não é eles que definem critérios, que definem são vocês. Você tem que ter um critério, tem que definir critérios que tenham sentido científico. Uhum. Voltando ao exemplo que eu queria mostrar aqui, por exemplo, como é que você cria critério, na verdade, critérios básicos para uma avaliação clínica, né? Você tem normalmente a chamada hierarquia de evidência, que é essa aqui, certo? Na prática, onde está isso aqui? Que é isso aqui. Na prática, e nota, para avaliação clínica, o MDR cita exclusivamente que tem que ter uma definição de especificação justificativa do nível necessário, certo? Que basicamente é criar o seu critério. Tá? Volto a falar, ele fala isso para avaliação clínica, mas para qualquer outra coisa tem a mesma coisa. Tá? Você tem que criar um critério para você poder aceitar as coisas. Tá? É uma questão prática de verificação de resultados. Né? Mas no caso de avaliação clínica, acontece. Na prática, nós temos que usar algum tipo de graduação das recomendações, né, para verificar a força da recomendação e qualidade das evidências. Né? Essa graduação está relacionada à pergunta de pesquisa, né? Na verdade, a pergunta de pesquisa que a gente for criar vai depender, se for a pergunta for para eficácia, nós temos os tipos de estudo que dão evidências mais fortes para os resultados. Tá? Então, na prática, a graduação aqui são 6 coisas na prática que está relacionadas a você verificar aqui se você tem evidência suficiente. A parte importante não é só isso, a parte importante, particularmente no nosso caso e em geral, é que a gente precisa generalizar os resultados, certo? A gente precisa garantir que o resultado se aplique não só aos dados que a gente vê, mas também ao censo, né, ao total de produtos do mercado, por exemplo. Isso está relacionado ao quê? Está relacionado à abordagem quantitativa ou qualitativa na nossa pesquisa. Tá? Então, juntando tudo, o algoritmo, na verdade, que a gente vai usar é isso aqui para verificar se é suficiente ou não. A gente vai analisar, de novo, eu estou usando um exemplo da avaliação clínica, mas o conceito é genérico para qualquer coisa. Tá? No caso da avaliação clínica, a gente vai analisar a pergunta de pesquisa, né, verificar qual que é o tipo de pergunta, analisar os tipos de estudos que vão se transformar em evidência, né, ou seja, que passa pelo funil, né, avaliar a correspondência entre a pergunta e os tipos de estudo, né, e aí volta isso aqui que eu falei, né, quer dizer, os tipos de estudo que vão dar mais evidências mais fortes são esses, dependendo do tipo de pergunta, tudo bem? É disso que eu estou falando. Depois, eu vou avaliar evidências adicionais, né? Que no caso da avaliação clínica pode ser feita algumas coisas que numa revisão sistemática normal não pode, tá? E aí eu vou avaliar a quantidade de evidência, né? E qual que é a base? No tipo de evidência, ou seja, a evidência ser quantitativa ou qualitativa, e se o resultado eu posso generalizar ou não para o meu censo. Tá? Por último, a conclusão é, para eu demonstrar que a evidência é suficiente, ele tem que ter uma qualidade suficiente, né? E no caso aqui é o nível de evidência clínica que a gente vai ver justamente desses links entre a pergunta e os tipos de estudo, né? E uma quantidade suficiente, que aí é análise se eu posso generalizar. Então, nossa, é um algoritmo desse tipo que você precisa ter como exemplo genérico, tá? Não precisa ser nesse grau aqui para outras coisas. Você percebe que é a mesma coisa que a gente está falando? Uhum. Então, você precisa criar esse algoritmo no começo, né? A primeira coisa que você faz, porque você vai ver os dados, você vai demonstrar os dados no final com esse algoritmo, buscar e notar a forma como você cria a pesquisa, você percebe que depende do algoritmo, tá? Então, a forma de buscar os dados, né? Seja criando ou buscando um retrospectivo, vai depender do algoritmo, tá?
qualquer que seja o algoritmo, na verdade, né? E aí, então depende do algoritmo, depende da fonte, depende disso, daquilo. Então não é só um negócio que é do nada, eu faço, depois eu vejo. Eu preciso definir tudo antes, porque todo o processo depende de eu definir essas coisas antes. Aí o que eu vou fazer, e aí volto a falar que são os exemplos, né, dos métodos, na verdade, né? Vai depender de tudo isso. Só que por isso que eu falei, eu preciso. Espera aí que deu travado aqui. Eu preciso criar isso de uma forma que eu tenha uma. E aí eu concordo com você, né? Criar de uma maneira, seguindo todos esses passos, que eu tenha uma expectativa de que eu vou conseguir atender, né? Por isso, você tem que, na verdade, delinear todo esse processo de maneira detalhada e o começo é o principal. Porque não adianta você colher dados se os seus dados não passar pelo teu funil. E o teu funil é seu algoritmo, nesse exemplo, que não tem uma avaliação clínica, né? Mas, na prática, eu tenho que buscar de uma maneira que me dê os dados que eu consiga passar pelo funil e pelo critério. E a dificuldade está nisso, na verdade. Porque não tem regra para isso, vai depender totalmente do que eu quero. Vai depender especificamente do tipo de informação que eu quero, para que eu quero, né? Da onde ela surgiu, como ela vem, como que eu pego. Por isso que é importante entender o conceito, né? Porque cada empresa precisa aplicar para os seus próprios produtos, né? E não existe regra nenhuma de como fazer isso. Então, ficou mais claro? É óbvio que não vai responder pontualmente o que você quer fazer, mas nota. Eu tenho falado disso algumas vezes, tá? Sabe por que não responde a sua pergunta? Porque a sua pergunta não tem resposta da forma como você fez. Tá? Não existe forma de fazer isso. Esse é o problema, percebe? Você tem que entender o conceito tem que entender o conceito de como fazer pesquisas científicas e aí você bolar a sua busca de dados para atender os seus próprios conceitos que você definiu. Sim, acho que o problema é a hora que a gente vai pensar naquele funil final. Porque existem 1000 maneiras de chegar com dados, mas não são todos que passarão por ele. Serão válidos, né? Que realmente vai chegar com. Por isso eu tenho que planejar desde o começo. Você não deixa para depois. Não, por isso que o problema é agora no comecinho, assim. É realmente pegar entre todo esse rol enorme e amplo de opções que a gente tem quanto pesquisa e escolher qual é a mais assertiva, mais qualificada, mais dentro dos critérios. Essa frase, eu volto a falar, tá? Não é a pesquisa, tem a ver com o que você, o que você quer fazer com a informação, gente. O método é secundário. O principal é definir qual dado que eu preciso e por quê. É o uso do dado que é o principal. O método, na verdade, é secundário. É que você perguntou do método, certo? Você formalmente perguntou do método. Isso que eu quero deixar claro. Tá? Porque o método ele é uma segunda etapa e ele é uma segunda etapa importante, porque ele define também muita coisa. Isso, mas você percebe, ficou claro que o método, na verdade, ele depende da primeira etapa? Sim. É óbvio que ele é importante, mas na verdade, se não tiver a primeira etapa, não tem método. Se eu não souber, na verdade, porque eu preciso, quem eu preciso, de onde eu preciso, não importa o método que eu usar, nenhum vai dar resultado. Sim. Tá? E aí tá a dificuldade. As pessoas, na verdade, muitas vezes querem fazer qualquer coisa para dar uma resposta para o Notify de Bar, ou o que quer que seja, e esquece de não fazer as coisas antes, não adianta, nunca vai ter resposta. E também o que dá o trabalho, porque não é tão fácil, tá? Um exemplo simples que eu estou tentando falar, vocês devem ter percebido já, mas assim, por exemplo, quando eu vou saber se eu preciso de um estudo do MCF ou não? Como decidir isso, né? Com isso eu acabei de falar, você tem ideia de como decidir isso? Eu imaginei que precisava fazer para todos o acompanhamento clínico. O acompanhamento sim, mas não estudo, né? O estudo é um tipo desculpa. Eu sei quando eu vou precisar de um estudo. Isso, inclusive, é uma pergunta que vocês devem receber, né? Porque o Notify de Bias tem perguntado isso, né? Quando precisa de estudo de MCF? Dentro desse conceito que eu mostrei, vocês chegaram a ter uma ideia de como definir isso? Então, de acordo com o que você falou, vai depender do dado. Isso. Preciso, né? Vai depender exatamente do dado. Dependendo do dado que eu preciso, a única maneira desse dado vai ser por um estudo de PMCF. Então, mas vocês percebem, não sei se vocês percebem esse detalhe, porque eu não falei, tá? Vocês percebem, por exemplo, que assim, um estudo de PMCF é um tipo de experimento, certo? Eu só preciso fazer um estudo de PMCF se for necessário criar dados. Sim.
Se não for necessário criar dados para ter a resposta que eu quero, eu não preciso fazer o experimento. Aham. Certo? Uma observação pode ser suficiente, mas aí eu preciso ver o tipo de dado, que também pode ser que a observação também não seja suficiente, entendeu? Um exemplo clássico, pessoal, o erro clássico que o pessoal faz é falar, mas vamos fazer uma enquete. Enquete, na verdade, é a pior coisa a fazer. Tá? Embora seja válida, do ponto de vista prático, é a pior coisa a fazer, porque, na verdade, os dados são recebidos de uma maneira que não é muito fácil você concluir algumas coisas. Na verdade, assim, isso aqui, inclusive, vocês devem ter esse documento que eu passei para vocês no treinamento que a gente fez no passado. Mas tem 0. Esse é um exemplo dos métodos, certo? E aqui tem, na verdade, exemplos de características de cada método. Cada método tem características, é óbvio, certo? Então, por exemplo, nós temos o tamanho típico de amostra, a hipótese que é usada como base para o método, qual que é a análise primária, qual que é o método de análise e o foco, certo? Além disso, nós temos também vantagens e desvantagens, né? Então, pegando só isso como exemplo, assim, se eu preciso de dados para uma análise quantitativa, tá? E que seja um método de análise experimental e estatístico, tá? Eu não posso usar esse método, eu tenho que usar esse ou outro. Eu não estou falando certo aqui, tá? Você percebe que é isso que define? Se eu não souber qual que é o tipo de resultado que eu quero, então isso aqui é resultado, certo? Se eu não souber qual que é o tipo de resultado que eu quero da análise, no começo, eu não tenho ideia de qual método usar. Essas coisas todas têm que estar linkadas. Então, você precisa fazer um estudo inicial, um planejamento inicial, identificar qual o dado que eu quero e por quê. Né? A resposta para isso, basicamente, vão se encaixar nessas coisas aqui, certo? E aí, a partir disso, eu vou ver qual método que eu posso usar. Ah, mas eu quero fazer isso e usar um questionário? Então, não dá. Esse é o problema. Tá? Você pode fazer um questionário, só não consegue ter esse resultado, porque o questionário não serve para isso. Percebe que tudo isso depende do que você quer. Eu volto a falar, o método, na verdade, é um resultado do que você quer. Qual método usar é um resultado que vai depender do que você quer fazer, na verdade, com a informação, sua análise. Definindo isso, o método é automático, você não escolhe o método, percebe? Você pode escolher se tiver mais que um, mas o método não tem uma escolha formal. Você fica travado, na verdade, em certos métodos que vão te dar o que você quer. E nenhum dos métodos, não existe método genérico, tá? Todos esses métodos, e até por isso que vem da área científica, né? Isso foi criado justamente para isso. Cada um desses métodos, na verdade, ele ataca problemas científicos de uma maneira distinta, tá? Existe um método geral de você responder uma questão científica, assim como não existe um método geral porque a gente está fazendo PMCF e PMS. Por quê? Porque tudo depende do que eu quero. Lembrando que também tudo depende do projeto, né, gente? A gente tem que estar bem definido no projeto isso antes, porque aí depois eu vou baseado no projeto, na verdade, nas justificativas que eu usei no projeto, já vai estar pré-definido o que eu quero, na verdade, né? E aí, na verdade, também não tem muito trabalho, né? Por quê? Porque, na verdade, eu vou pegar, assim, para o meu projeto, eu preciso disso, certo? O meu pós-mercado, eu vou continuar precisando disso, na verdade. Então, o que eu vou fazer é derivar. Se o projeto precisar disso, ele precisa disso aqui, certo? Eu vou usar esse método também para o pós-mercado, porque é a mesma coisa. Né? Se não der, o problema é que assim, no pós-mercado pode ser que os métodos que você usa não dê certo, tá? Por quê? Porque, por exemplo, eu posso ter que fazer uma implantação no negócio que eu não vou querer fazer para buscar o dado, certo? Então, eu vou ter que ver alguma outra coisa. Como eu falei, eles não vão dar o mesmo resultado. Então, provavelmente, eu preciso, na verdade, adaptar de uma maneira razoável, e aí aí tá o tio da verdade, a justificativa. Na verdade, é isso que você perguntou um pouco, tá, Ana? Que é a justificativa técnica que eu vou dar para aquilo ter sentido científico, né?
que, assim, a pergunta é, se eu usei aqui no pré-mercado, por que eu não estou usando o mesmo no pós-mercado? Uma resposta que não dá, na verdade, é infactível, né? Mas, para isso, o outro método, que não vai ser igual, o resultado não vai ser igual, ele tem que ser comparável o suficiente para ter uma justificativa razoável. E aí eu tenho que justificar, criar essa justificativa, mostrar por que eu estou usando aquele e não o outro. Mas, de novo, tudo isso aqui, para você aplicar tudo isso, você precisa conhecer a fundo o método de pesquisa científica. E como eu falei, eu usei o exemplo de ciências sociais só porque você vai achar mais livros sobre o assunto, tá? Mas é genérico, na verdade. Inclusive, deixa eu ver aqui. Como exemplo prático, tá? Esse aqui é um livro de pesquisa, tá? Esse aqui é só qualitativa. Explica todos os métodos e formas de analisar, codificar, etc. Esse aqui é um livro de métodos em ciências sociais, que eu falei, que é mais comum de você achar. Mas, assim, são essas bases que têm que ser usadas. Toma cuidado que às vezes você precisa de mais coisa. Hoje mesmo eu estava buscando um livro que eu preciso comprar depois, já que eu peguei uma cópia pirata dele, mas que eu não estava achando antes, mas que é parte importantíssima do processo, tá? Que é qual? Sumiu. Sumiu mesmo. Onde sempre tem coisa demais aqui, né? Mas é um livro só sobre codificação de dados, na verdade, que é para a sua pesquisa, como você vai codificar os dados após fazer a extração de dados, né? E tem que ter uma codificação razoável para não se perder, né? Até porque você precisa, na verdade, usar parte da codificação é usada como forma de demonstrar as coisas, né? Então, assim, tem muitas coisas nas etapas, né? Que precisam ser usadas e que precisa ser conhecidas. Se não conhecer isso, não adianta. Você vai fazer um monte de coisa e você não vai conseguir provar e vai depender só do cara saber menos que você, na verdade. Porque se o cara souber, você não prova. Né? Inclusive, isso aqui, já que eu estou falando tudo isso, vocês devem lembrar que tem no Manual de Tecnovigilância novo isso, né? Eu até coloquei o passo a passo. Capítulo 3. Nesse capítulo aqui, é o capítulo, unidade 5, capítulo 3, que é a parte de IPMS, né? Eu coloquei, inclusive, um passo a passo aqui de como fazer o processo, né? Então,
esses... Aqui tem os links de como você vai usar a informação, e aqui tem os estágios, e aqui tem as etapas, tá vendo? Então, primeiro eu preciso colocar, criar as questões gerais. Depois elaborar uma lista de atividades com as dependências, desenhar um cronograma, estabelecer metas do projeto, definir o problema, né, que eu quero buscar, tá? Criar uma estruturação para classificação de tópicos, né? Tem inclusive uma aqui sugerida já, tá? Aí identificar as informações de projeto relacionado ao tópico, identificar o objetivo geral do uso de informação, né? Para cada tópico, criar questões de pesquisa primárias bem construídas, né? Identificar a abordagem de pesquisa, para cada questão de pesquisa, identificar quem pode fornecer os dados, e aí que você vai fazer, na verdade, definir qual que é o tipo de pesquisa que você vai fazer. De atividade, né? Isso vai, tá vendo? Porque vai depender das decisões que você vai fazer antes do que você quer, entendeu? Então, aqui automaticamente você vai concluir, olha, eu posso usar isso ou isso, entendeu? Muitas vezes, inclusive, eu falei, eu só posso desse jeito, na verdade, porque o que eu quero explicitamente é só um tipo de método funciona, entendeu? Aí depois, para cada questão de pesquisa, identificar os métodos, né, que é isso aqui, tá vendo? E aí vai depender disso que eu acabei de falar, né? Para cada pesquisa, desenvolver o método e aí buscar informações. Aí no final, né, já que a gente está falando da questão de codificação e outro, o que eu tenho que fazer é coletar dados, né, analisar os dados, tá, e depois fazer atividades como extração, codificação e outras de dados. E todos esses aqui vão depender, na verdade, da forma como você definiu as buscas de dados antes. E aí que você faz a avaliação real, a análise real, né, para verificar qual que é o resultado e a qualidade das descobertas que você concluiu a partir dessa pesquisa. Então, nota, esse processo, e o que eu sugeri aqui é o que tem algum sentido, porque é tratar o PMS/PMCF como um processo de pesquisa, né? Ele é um processo de pesquisa científica. Então, se você não conhecer pesquisa científica, né, em detalhes, né, óbvio, todo mundo fala pesquisa, eu conheço, dá para conhecer um monte de coisa, o problema é conhecer em detalhes, né, você conhecer o suficiente para você criar essas coisas, tem que saber como aplicar esses métodos na prática, né, tanto que do ponto de vista prático, né, não lembro se eu coloquei aqui, mas tem aquela brochura que eu falei, você precisa de uma equipe, normalmente, vai fazer isso, que tem esse conhecimento de tudo isso, né. Então, assim, na prática você precisa de gente que tenha conhecimento desses métodos a fundo, né? A gente tem conhecimento do produto, obviamente, mas o produto é secundário, percebe? Porque, na verdade, o resto tem a ver com fazer pesquisa, né? O produto, a informação do produto vai entrar, porque é o teu produto, né? Mas a partir do momento que você define o que você quer, inicial, né? Logo a primeira coisa, o resto é aplicação de pesquisa científica para buscar informação. Isso, na verdade, está aqui na nossa brochura, né? Que é ter esses players aqui, né? Um cara que é especialista em design de pesquisa e métodos, né? Especialista em estatística, especialista em gestão de dados. Quer dizer, uma equipe que tem que fazer isso, na verdade. Por quê? Porque exige um trabalho no cão, na verdade, um trabalho de pesquisa, né? Basicamente é um projeto de pesquisa. A diferença, tá, Ana Carla, é que ao invés de você publicar isso num paper, você vai ter que apresentar para os reguladores, que os avaliadores, reguladores, etc., e tem que convencê-los de que aquilo tem sentido. Tá? Volto a falar, não é difícil, tá? Convencê-los a partir do momento que tenha sentido científico. O problema é convencer quando não tem, que é o que a gente mais vê na prática, né? O pessoal faz as coisas sem pé nem cabeça, depois quer forçar a barra, não, isso aqui é aceitável. Meu, se você não começa certo, o resto não adianta. Um exemplo prático é esse, o pessoal vem para a gente hoje e fala, olha, eu coletei todos os dados aqui, dá para a gente concluir, fazer uma conclusão para a gente? Aí você vê que não tem nenhum planejamento inicial, o pessoal coletou de qualquer jeito, os dados estão de qualquer jeito, quer dizer, não adianta, na verdade, como qualquer pesquisa, se não tiver o básico inicial, não adianta o resto, tudo que você fizer vai ser inútil na prática. Né? Então tem que parar e planejar, e muito bem planejado. Com isso e os resultados, né, embora você não vai saber se vai atender o que precisa, né? Nota, assim, você percebe que o principal, na verdade, aproveitando a sua pergunta, cara, que você fez antes, percebe que o principal não é atender ou não as coisas. Mesmo que não atenda, você tem que fazer alguma coisa com ação, tá? Na verdade, do ponto de vista prático, tanto o PMS quanto o PMCF, você tem que fazer ações, tá? Uma ação pode ser tirar do mercado o produto, porque, na verdade, na demonstração é que não funciona como deveria, tá?
Então, nota, o problema não é, na verdade, a demonstração em si de alguma coisa, é o rigor do processo que você faz para chegar aos resultados. Os resultados, também, nesse caso, são irrelevantes em princípio, né? Porque eles vão levar às ações. A ação pode ser, beleza, o meu produto não funciona tão bem e, portanto, não vou colocar no mercado. Ou então ele funciona bem, mas precisa disso e aí eu tenho que ver outra coisa, né? Vou ter que ver outro estudo, entendeu? Então, o resultado em si é secundário. Se você tiver, na verdade, o processo bem delineado e seguido, né, dentro disso tudo que a gente falou, ninguém vai questionar nada, em princípio. Não tem porquê, né? Não tem como também, né? Se você estiver seguindo todos os métodos, não tem nenhum avaliador vai conseguir convencer do contrário. A não ser que ele quer dar uma carteirada, mas aí você bate em cima dele, né? Então... Foi você que ensinou a gente a bater em cima do... Verdade. A bater em cima do Notified Body. Mas é o que eu falei da época, já para isso tem que saber mais que eles. O que não é difícil, porque a maior parte a gente sabe que, inclusive, não conhece muito a fundo as coisas, mas também você tem que conhecer, né? Conhecendo, não tem o que fazer. Não tem muito discussão no caso de assim, mas você falar isso aqui tá de acordo com todas as boas práticas científicas do mundo, que todo mundo usa para o mundo ir para frente. O cara vai falar que não aceita? Não dá, né? É por isso que eu falei, tem que ter o método, conhecer o método, né? Tem que ter esse rigor das coisas e conhecendo e fazendo tudo certo. O resultado vai ser aceito, né? Nem que vai ser coisa, ele precisa ser aceito porque não tem outra opção. Então é isso, ficou mais claro a sua pergunta original, Ana Carmen? Assim, acho que é realmente a questão de pegar produto por produto, analisar o projeto, analisar o tipo de resultado, de dado que a gente precisa, que a gente está procurando, e aí, a partir daí, traçar as melhores estratégias. Já era o que a gente estava considerando, mas é mais mesmo para reforçar se o caminho que a gente está seguindo ele está coerente, está dentro do que é o esperado pelo regulamento. E isso eu falei, o que tem que ter a lógica. Tá nota, inclusive, que os regulamentos não falam no como, né? Isso que a gente está falando é o como. Isso que é parte do problema. Eles vão falar o que é os requisitos, né? Agora, o como, esse como que a gente está comentando, você precisa saber, a empresa precisa saber o como, de uma maneira que tenha sentido, né? Beleza, pessoal. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Foi extremamente rica a nossa conversa. Obrigado a vocês. Podemos parar, então? Já foram as perguntas, já? Já foi até o seu tempo. Você já até ultrapassou seu tempo. A gente está passando um pouquinho nas primeiras coisas. A gente está passando um pouquinho. Muita coisa para falar, né? Se deixar, eu falo o dia inteiro aqui, né? É o dia inteiro. Assim, é muita coisa para falar, gente. Então, gente, muito obrigada, viu? Obrigada mesmo. Obrigada a vocês. Por tudo, obrigada pelas explicações e a gente vai continuar contando com vocês, como sempre. Obrigado pela participação, bom, gente. Obrigado pela pergunta e discussões, Gi. Obrigada, queridas. Estamos aqui à disposição, né? Acho que vocês viram, né? Nosso site lá está super atualizado, tem um monte de coisa boa, né, Marcelo? Isso. Acabei de lembrar que a gente tem que colocar as brochuras. Acabei de lembrar que não está tem muita coisa legal lá. A gente anda explorando bastante. Legal. Obrigado, então, gente. E como comentei, em breve a gente vai colocar online para o pessoal poder assistir também essa discussão toda, né? E aí vamos para a próxima também, né, Gi? Obrigado e bom dia a todos, gente. Muito obrigada. Tchau, meninas. Beijo. Tchau. Tchau.